Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 30 de março, a lição 1, ela tem como título O Remanescente do Tempo do Fim. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 17, que as Sagradas Escrituras nos dizem: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E justamente o povo remanescente do tempo do fim é justamente esses que obedecem os mandamentos e têm a fé em Jesus. E Satanás, ele está assim tremendamente irado. Ele se propôs uma guerra contra Cristo, mas ele não pôde obter vitórias algumas contra Cristo, e justamente ele foi lutar contra este povo remanescente, né? E isto vem acontecendo já há muito tempo, né? Desde a rebelião que aconteceu no céu, que ele não está satisfeito porque é justamente este povo, o remanescente do tempo do fim, é que justamente esse povo serão salvos por Jesus, estarão nas mansões celestiais. E ele, zangado, né, com a mulher, com a igreja, ele foi guerrear com o restante dessa descendência. É o último povo que ficou realmente nesse mundo, descendentes realmente da igreja que Deus fundou e que hoje nós estamos caminhando para o seu fim. Esse tema assim, remanescente, se encontra na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que vem da palavra xerite, né? Que no decorrer dos tempos, né, o povo foi se habituando, houve reformas, né, e chegando ao povo ideal, o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E por isso que este povo remanescente, ele existe tanto lá no Antigo Testamento, do seu início, como no Novo Testamento. E no Antigo Testamento aparece a palavra xerite para descrever três tipos de povos remanescentes. Um é o povo remanescente que sobreviveu de alguma catástrofe, né? Como foi no caso, né, de Noé, que sobrou somente a família dele. Aquela família dele é o povo remanescente, dando início a tudo isto. E isso também aparece ali em 2 Reis, capítulo 19, versículo 31. Esse é um tipo de povo remanescente no início. Outro povo remanescente é aquele que fez uma aliança com Deus, que está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 3. E finalmente nós temos, né, o povo remanescente, o escatológico, né, o povo remanescente dos dias finais, é o povo do tempo do fim, que fala ali em Daniel capítulo 7, versículos 25, Daniel 12, capítulo 1, e também agora, como eu acabei de lendo, Apocalipse 12, versículo 17. E essas características, no entanto, podem fazer parte assim de um mesmo povo remanescente, como foi no caso de Elias, que é um exemplo de remanescente sobrevivente. Ele foi perseguido e foi fiel, que está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 33. E ele também simboliza um remanescente fiel, no qual saiu todo esse remanescente do tempo do fim, que em meio a essa apostasia generalizada, procura a restauração, uma adoração verdadeira, observando as instituições divinas. E o Elias também é um belo exemplo para nós seguirmos hoje. E em toda a crise da história de Deus, tem tido assim pessoas fiéis, servos cuja obediência, a obediência dessa pessoa, ela é mais importante
e preciosa do que a vida, e sempre observando os mandamentos de Deus. E o profeta Isaías, escrevendo em um tempo em que a verdade estava sendo assim comprometida, falou dos que eram leais a Deus como sendo o seu remanescente, que diz lá em Zofonias capítulo 3, versículos 12 a 13, e também em Miqueias capítulo 4, versículo 7. No último grande crise do século, Deus terá um remanescente leal que por sua graça permanecerá firme pela verdade e pela justiça. E o apóstolo João descreve este povo remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Um testemunho que este anjo declarou ser o espírito de profecia, que está lá em Apocalipse 12, versículo 17. E que o próprio Satanás, ele tem consciência disso, pois em Apocalipse 12, 17 nos diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ou seja, Satanás sabe que teria realmente um povo fiel e verdadeiro que iria se salvar e ir para as mansões celestiais. Ele já procurou guerrear e ir contra essas pessoas que observam os mandamentos de Deus. O que se percebe aqui é que o próprio Satanás ele enxerga que o povo remanescente é importante no final dos tempos e tenta se destruir de todas as formas. O que nós vemos é que existe um grande conflito, né, entre o bem e o mal nos finais dos tempos, né? E o importante é que aqueles que guardam os mandamentos, ali ele é o foco principal, o conflito está ali, aqueles que observam os mandamentos na íntegra, né? E por meio de sua palavra e os conselhos sim de seu espírito, Deus está mesmo agora preparando aquele remanescente para estar firme em pé no dia do mal, quando as principadas, né, e potestades e os príncipes das trevas desse século, né, desse mundo, farão seu último ataque à igreja, que fala em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, e fala também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 9 a 13. E por meio deste povo remanescente é que Deus está dando a sua última mensagem. Uma mensagem de misericórdia, de alerta ao mundo, e que é revelada ao mesmo tempo as maquinações do homem mau, né? que ele é induzido por Satanás, e cujo sistema de falsificação de salvação que nós temos visto, né, nos dias de hoje, e tem obscurecido, né, o glorioso evangelho da verdade de Cristo e sua graça salvadora. A igreja que está aguardando a vinda do Senhor, nenhum dom lhe falta. Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Porque Deus ele está assim protegendo, né? Deus está cuidando desse povo. E Deus tem servos em todas as partes da terra. E esse Deus está reunindo por meio de um evangelho eterno, que é proclamado para toda a nação, tribo e língua e povo, que fala em Apocalipse 14, 6. Satanás, né, o grande dragão, está muito preocupado com este povo remanescente, porque é este povo que marcará o seu fim. E por isso ele está irado com a mulher, a igreja, acima de tudo, pela fidelidade desse remanescente, que são os observadores dos estatutos e mandamentos de Deus. Ele fará de tudo para destruir este remanescente. E ele está em guerra com Cristo constante, desde a rebelião que ele fez lá no céu, que fala em Apocalipse 12, 7. O que nós temos que entender é que o grande conflito que está acontecendo hoje em nossa vida, devemos estar habilitados pelo Espírito Santo a observar as ordens de Deus. Nós temos que estar dispostos de até morrer pela causa de Cristo.
O inimigo nos coloca à prova todos os dias e nós recebemos provações e desafios. Nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo nos diz: resistir ao diabo, que seremos vencedores. E por isso que nós estamos aqui nessa guerra com Cristo, e que nós temos que resistir, porque nós não estamos sozinhos. Porque Jesus, ele estará sempre conosco, porque a guerra ela já está vencida e garantida por Cristo. E ele nos habilita a nós enfrentarmos, né, todas as aflições, as adversidades, mantendo a fidelidade para com ele, no nosso Senhor. Não podemos esquecer que a igreja remanescente para o tempo do fim, ela surgiu em 1798, né? Que foram resultado, né, de estudos, né, integrados entre o livro de Daniel e Apocalipse, né? E que nós temos que lembrar, né, que foi justamente logo após o tempo, né, da perseguição da igreja, né, que ela iniciou lá em 578, com o decreto de Justiniano, né, o imperador de Roma, que ocorreu até essa data de 1798. E depois, após isto, começa, né, o povo remanescente. Estudos juntos, né, apontam para o surgimento do tempo do fim. E a profecia de Daniel 7 repete assim, até com mais detalhes, né, essa sequência de reinos que apresenta no capítulo 2. E o apóstolo João, em Apocalipse 12, menciona que não apenas o surgimento do papado, mas também a sua queda. Está lá bem claro, lá no Apocalipse 12. E esse poder pretendia falar e fazer, né, em nome de Cristo, né, falsamente, né, levando ao engano as pessoas, porque na realidade eles estão fazendo o contrário, que até eles perseguiram aqueles que estavam fiéis a Cristo. O João, em Apocalipse 12, ele predisse que esta cabeça seria ferida e levaria ao cativeiro, né? Mas declarações também do próprio João, que essa ferida foi curada, né? E como de fato aconteceu com a soltura do Papa Pio VI. E hoje o sistema papal está com poder se unindo, né, a outra besta, e que dominará o mundo, e que em breve se unirão com uma força muito maior para perseguir justamente o remanescente, o povo que estarão no tempo do fim. E todas as pessoas, elas serão identificadas, as pessoas remanescentes e todas demais, e aquelas que não obedecerem realmente os decretos dados realmente por essa besta, eles não poderão comprar e nem vender, que diz lá em Apocalipse 13, versículos 14 até 17. A questão central deste conflito quem deve ter a nossa lealdade? Nós temos que ter uma posição. Onde está a nossa fidelidade? Nós temos que mostrar. O céu clama por crentes fiéis e comprometidos, né, encantados pelo amor de Jesus, reconhecer o seu sofrimento na cruz do Calvário. E que nós temos que lembrar que nós fomos redimidos simplesmente pela graça de Jesus, que saiu do trono dos céus para vir aqui, para morrer por nós. E que nós temos que manter-se fiéis aos propósitos de Cristo, observando na íntegra, né, os mandamentos e estatutos de Deus. E sempre nós devemos estar habilitados pelo poder do Espírito Santo e obedientes ao Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, ter entendimento e reconhecer todos esses sinais que estão aqui em Apocalipse 12. Saber que você, meu amigo, minha amiga, você pertence a esse povo remanescente no tempo do fim. Que nós temos que nos preparar com o poder do Espírito Santo
ao aceitar Jesus como Salvador, estar bastante fortes nessa luta para nós chegarmos até as mansões celestiais. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, meu amigo e minha amiga, não é só isso, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.